Gostaria de refletir com vocês sobre o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus Cristo, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado no lado direito do trono de Deus. Hebreus 12, versos 1 e 2. Há um velho provérbio que diz: um pássaro com a asa quebrada nunca mais voará tão alto. Este provérbio é usado para mostrar que uma pessoa, ao cair, ao errar, ao fracassar, dificilmente voltará a ser como antes. Em outras palavras, diz: uma vez que nós tenhamos caído, jamais conseguiremos nos levantar totalmente. Estaremos sempre propensos a novas quedas. Estaremos sempre ligados emocionalmente ao fracasso. Jamais seremos como antes. Uma vez caído, sempre caído. Afinal, não se pode esperar muito de um pássaro com a asa quebrada. Segundo esse pensamento, não se pode esperar muito de uma pessoa que fracassa. Essa maneira de pensar é porque temos uma forte tendência em julgar o próximo, em julgar os fatos e os acontecimentos segundo a nossa perspectiva, segundo aquilo que está em nosso coração. Portanto, preferimos conviver com aquilo que não nos atrapalha, conviver com aquilo que não nos incomoda. Preferimos excluir os que erram e os que fracassam. Mas são os frágeis, os fracassados, que precisam de ajuda, de socorro e compreensão. Eles geralmente estão feridos, amargurados e são incompreendidos. Há muitas pessoas assim ao nosso lado, inclusive em nossas igrejas, necessitando ser amadas, compreendidas e encorajadas a permanecerem na caminhada cristã. Por outro lado, se fôssemos dar outro nome à palavra de Deus, poderíamos chamá-la de a Galeria das Asas Quebradas. Ela conta a história de pessoas que falharam, que caíram, erraram, mas que pela misericórdia de Deus e de sua graça incompreensível foram guindadas de seus fracassos às alturas dos grandes heróis da fé. A Bíblia nos relata a história de pessoas que tropeçaram muitas e muitas vezes de forma gritante e foram restauradas por Deus. E a igreja deve ser um ambiente propício àqueles que caíram, tropeçaram, falharam e erraram, mas que buscam recuperação, superação e vitória mediante uma transformação promovida pela graça de Deus. A igreja não pode ser um lugar de acusação, de crítica, de falatório ou abandono aos que querem e buscam ajuda. Mas como é bom sabermos que o nosso Deus é o Deus de Abraão, que mentiu gritantemente, e mesmo depois de ter mentido por 2 vezes, foi reconhecido como um amigo de Deus. Com sua asa quebrada, Abraão voou mais alto do que ele ou qualquer outro havia voado. Como é bom pensarmos que o nosso Deus é o Deus de Jacó, trapaceiro e enganador, na maioria das vezes sem qualquer escrúpulo, candidato a caso perdido. Contudo, Deus o elevou de tal modo que o seu velho nome não pôde conter tanta glória. E de Jacó passou a chamar-se Israel, que significa aquele que vê Deus. Como é bom pensarmos que o nosso Deus é o Deus de Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó, conforme o relato de Josué capítulo 2. Mas a despeito de suas asas quebradas, Deus a escolheu como instrumento para salvar a vida dos seus 2 corajosos servos, Josué e Calebe. E agregado ao povo de Israel, fez parte da genealogia de Jesus. Nunca asas quebradas voaram tão alto pela graça de Deus. Jacó era um trapaceiro que foi transformado em Israel, príncipe de Deus. Era um homem difícil, mas Deus o amava, lutou com o anjo e foi abençoado. Teve a visão de Deus que mudou a sua história, mudou a sua vida. Quando Deus disse a Moisés que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, aparentemente parece que Deus está listando os nomes dos primeiros super-heróis da Bíblia. Na verdade, o que Deus estava dizendo para Moisés, quando cita os patriarcas, é que ele é Deus também dos que fracassam. Simão Pedro era um homem fracassado, mas Jesus o amou
e mediante a sua confissão foi restaurado e se tornou um grande líder cristão comprometido com o reino de Deus, escrevendo 2 belíssimas epístolas que têm edificado a igreja ao longo das gerações. Saulo de Tarso era um religioso marcado pelo legalismo, pela intolerância, pela violência contra os cristãos, mas ao ser alcançado pela graça, foi transformado em Paulo, o maior líder da igreja de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 7, ele fala sobre o fracasso daqueles que confiam em si mesmos. Essa era a sua própria condição. Mas no capítulo 8 da mesma epístola, ele testemunha a libertação e transformação daqueles que confiam na suficiência da obra de Jesus Cristo. Todas essas pessoas fracassaram em algum momento de suas vidas. Foram imperfeitas, mas subiram às alturas porque souberam confiar na graça de Deus, mesmo quando tiveram experiências fracassadas. Deus é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade, é o Deus do recomeço, é o Deus disposto a reescrever a nossa história. A cruz de Jesus está colocada entre o homem pecador e o Deus Santo. Na cruz nos encontramos, nós por causa de nossos pecados, e Deus justo e santo por causa do seu amor por nós. Porém, Jesus se voltou para nós e expiou as nossas transgressões. Depois se voltou para Deus e sofreu em nosso lugar o castigo que nossos pecados mereciam. Ele foi condenado como nosso substituto e por sua morte nos salvou. A cruz nos reconcilia com Deus. Os fracassados, quando passam a confiar na suficiência de Cristo, são restaurados e encorajados a prosseguirem olhando para Ele e começam a ajudar com amor o desvalido, o desesperado, o fracassado e o amargurado de espírito que precisa de perdão, afeto e encorajamento. E ainda mais, antes de você pensar em desistir por causa de seus erros e fracassos, gostaria que meditasse nisso. A Bíblia não é um livro para pessoas perfeitas ou que se julgam perfeitas. A Bíblia é o livro daqueles que são restaurados pela graça de Deus. Se essa palavra lhe abençoou, compartilhe. Se inscreva no nosso canal e até o próximo, se Deus quiser.